Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Seja quem for o vencedor das eleições de outubro, o presidente do Brasil, pelos próximos 4 anos, terá o desafio de distensionar a relação com o judiciário e construir apoio no Congresso para governar. Ao longo dos últimos anos, ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal resultaram em investigações que seguem em andamento e apuram abusos e ameaças contra as instituições e a ordem democrática. O próprio processo eleitoral foi alvo de questionamento, o que mobilizou a sociedade para que seja garantido o compromisso de respeito ao resultado das urnas. Com respeito à divergência, com a busca do convencimento de suas próprias ideias e a força institucional do Brasil, do Congresso Nacional, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, de entidades da sociedade civil, todos no mesmo objetivo e com o mesmo caminho de poder garantir essa tranquilidade do processo eleitoral. Então, tenho plena confiança na lisura do processo, na confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação, confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos. A divisão de poderes e o modelo político do país exigem que o próximo governo seja capaz de formar uma base de apoio com deputados e senadores alinhados com as propostas do presidente eleito. Com um sistema partidário fragmentado, a articulação de alianças é importante para que o governo consiga aprovar medidas de seu interesse no Congresso. Historicamente, a negociação de acordos com o Legislativo não é fácil. A liberação de recursos para os gastos públicos passa, inclusive, por mecanismos para o chamado orçamento secreto. O que acontece? Os parlamentares, deputados e senadores, já desde que veio a Constituição de 88, puderam fazer indicações de verbas do orçamento federal para estados e municípios. A grande questão é que, em 2019, foi criado esse modelo, emendas do relator do orçamento. E o grande problema é que este relator passa a concentrar um poder muito grande e não concentra de forma sozinha. Ele concentra junto com o apoio da cúpula das casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Os parlamentares, para conseguirem indicar as verbas de educação, de saúde para os seus redutos e depois poderem colher os dividendos eleitorais, que é justamente agora em outubro, eles querem receber votos por terem encaminhado verbas para os seus municípios, para seus aliados, eles ficam ocultos, daí o nome orçamento secreto. E essa é uma das principais críticas, a falta de transparência e de isonomia entre os parlamentares, porque no fim das contas tem parlamentar que ganha mais, tem parlamentar que ganha menos. Quando o Congresso Nacional criou o orçamento impositivo, ou seja, a obrigatoriedade do governo federal pagar as verbas que individualmente cada deputado, cada deputada, cada senador, senadora tem direito de forma igual, isonômica, essa modalidade das emendas de relator passou de novo a colocar os critérios políticos à frente de critérios técnicos. Isso traz uma série de consequências. A gente está falando a falta de transparência, mas tem uma questão que é fundamental, que é aqueles que são mais próximos do rei, e o rei pode ser o presidente, pode ser o presidente da Câmara, o presidente do Senado, acabam sendo mais beneficiados do que os outros. E aí a grande questão é, o dinheiro está sendo bem gasto de fato ou não? Ou está sendo bem gasto só para os dividendos políticos daqueles que fazem essa indicação? Essa é a principal crítica do orçamento secreto e por isso que muita gente coloca como uma situação que permite tantos ou mais desvios do que outros casos de corrupção que a gente tem na história do país. Como as eleições de outubro podem afetar o futuro das relações entre os poderes no Brasil? Quais são os desafios e possíveis estratégias dos principais candidatos à presidência para garantir a governabilidade nos próximos anos? Sobre essas questões, conversamos agora com o nosso analista aqui da CNN, o Caio Junqueira. Caio Junqueira, sempre muito bom falar com você, Caio. Bem-vindo. Oi, Carol. Prazer estar aqui contigo. Caio, vamos começar aqui a nossa conversa partindo de definições. Afinal, o que é o orçamento secreto e o quanto ele deixa o executivo refém do legislativo, principalmente diante do que já temos de proposta para o orçamento de 2023? Vamos lá, Carol. O que acontece? Na verdade, a gente tem que entender que o orçamento secreto ele é uma evolução do orçamento impositivo. O orçamento impositivo ele foi implementado em 2015, quando o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha, que era uma forma de obrigar
o Poder Executivo a pagar as emendas parlamentares. Conforme isso foi evoluindo, o Poder Executivo foi ficando mais fraco. E esse tipo de emenda impositiva, depois a impositividade passou a ser para outras formas de emenda até chegar no orçamento secreto, que é o que a gente chama de emenda de relator. Isso acontece quando o governo é frágil, quando o governo perde força. Até 2015, o Palácio do Planalto escolhia para quem queria pagar, quanto queria pagar, não tinha uma obrigatoriedade. Aí o Eduardo Cunha coloca o orçamento impositivo, depois isso vira um orçamento impositivo para as bancadas estaduais também têm direito a emendas, né? E elas passaram a ser impositivas também, e aí vem cair as emendas de relator, né? Que é o nome técnico para o orçamento secreto. E o que acontece com a emenda de relator? O relator do orçamento tem uma quantia muito grande de dinheiro, né? Já foram 30 bi, para o ano que vem acho que são mais ou menos 18, 19 bi, para distribuir para quem ele quiser. Ou seja, é o Congresso Nacional escolhendo para onde vão os recursos públicos federais. E se é o Congresso Nacional fazendo essa escolha, isso significa que o Poder Executivo passa a perder espaço nessa programação toda. Daí a necessidade, por exemplo, de uma relação amigável entre os parlamentares do Centrão, Caio. Qual que é o poder desse grupo de parlamentares no Congresso e o que esperar, inclusive, para esse cenário que vem aí a partir do ano que vem? Vamos lá. O orçamento secreto, então, ele acabou sendo um instrumento que o governo Bolsonaro utilizou para atrair o Centrão para a sua base parlamentar, para estruturar uma base parlamentar. Foi mais ou menos a mesma coisa que os governos anteriores faziam, mas escolhendo para quem dá essa emenda. Só que antes o Poder Executivo escolhia para quem dá essa emenda. Hoje é o Congresso que escolhe para quem dá essa emenda, porque o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, deu esse poder para o Congresso escolher. Então, de certa maneira, a gente pode ler como uma cooptação, de certa forma, ou como uma concessão de poder exagerada. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que tem mais de 100 pedidos de impeachment, então ele precisava ter, por exemplo, o Congresso muito próximo dele. Ainda mais porque tem a experiência recente da Dilma Rousseff, que sofreu impeachment, e do Michel Temer, que não sofreu impeachment, mas sofreu 2 denúncias que o Congresso derrubou. Derrubou como? Com o Poder Executivo também fazendo concessões, né? Vamos lembrar que no governo Temer a esplanada era ocupada por partidos, por parlamentares, né? Muitos ministros de Estado viraram parlamentares. O que a gente pode projetar para o ano que vem nessa relação? Se o Bolsonaro ganhar, tudo continua como está. Não vai mudar, esse poder de fogo deve até crescer. O Arthur Lira provavelmente é reeleito presidente da Câmara com muita tranquilidade. Então, como está hoje, não muda. Agora, se o Lula ganhar, aí sim a gente vai começar a ver esse debate se intensificar, como ele já está, de certa maneira, intensificado. Por quê? Porque o Lula é contra o orçamento secreto, é contra a emenda de relator, é contra o Congresso Nacional determinar quanto desses recursos, para onde eles devem ir, porque na visão do PT, isso é um papel do Poder Executivo eleito nas urnas a partir de um programa de governo. Então, quem tem que executar esses recursos para poder pôr de pé os programas escolhidos pela urna a rigor é o Poder Executivo. Então, se o Lula ganhar, isso deve mudar de alguma maneira. E aí se abre aí um leque de debates possíveis. Como que isso muda? A ideia preponderante no PT, isso a gente já trouxe essa apuração na CNN, é que, ok, o Congresso fica com os recursos, mas o Poder Executivo oferece uma cesta de políticas públicas para que o Congresso indique essas emendas de relator, emendas de orçamento secreto, para essa cesta de políticas públicas, de programas a serem formulados pelo governo, porque daí ficaria bom para os dois, né? O governo consegue oferecer propostas e pôr de pé os seus programas e o Congresso consegue indicar recursos, mas é uma construção política muito difícil de fazer. Não é tão simples assim, a ponto até mesmo de muita gente no PT defender que a solução seja via Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo julga inconstitucional as emendas de relator, o orçamento secreto, e acaba com ela. Só que aí você cria um outro problema político, né? Como que um governo recém-eleito já chega com uma ação no Supremo para tirar poder do Congresso, que vai precisar lidar com esse governo recém-eleito. Então tem muito de política aí. Muita gente acha que a saída é política, mas lembrando, de novo, o Bolsonaro ganhar, dificilmente isso vai mudar, a não ser que o Supremo tome uma decisão, porque tem 2 ações lá com a ministra Rosa Weber, aguardando ver um andamento, né? A não ser que seja via Supremo unilateralmente, né? Por meio de uma decisão, um julgamento lá no Supremo. Mas, em princípio, não há interesse do governo Bolsonaro, do Bolsonaro reeleito, um governo Bolsonaro 2, de mexer nisso.
E aí você fala para a gente então, Caio, que uma dessas possibilidades passa pela judicialização da política. Vamos então falar um pouco mais sobre essa relação também entre executivo e judiciário. O que a gente pode esperar a depender do resultado das urnas? Muda muito a depender do presidente eleito ou reeleito. Eu projeto que, se o Bolsonaro ganhar, essa relação vai continuar tensa. Tem um incômodo na política que não é desse governo, né? Tem um incômodo no universo político já há 10, 20 anos com a percepção de que o Supremo virou um agente político. Só que, como o Supremo Tribunal Federal, que investiga, que cuida dos inquéritos, das investigações de parlamentares, de ministros e do próprio presidente da República, nunca apareceu ninguém no Palácio do Planalto que peitasse e que levasse isso como uma bandeira. Só que em 2018 apareceu, e esse alguém é o presidente Jair Bolsonaro. Ao fazer isso, ele acaba criando um ambiente muito tenso, ao expor isso, né? Tem o apoio, de certa maneira, do Congresso Nacional, um apoio, às vezes, muito velado, às vezes um pouco mais explícito, mas ele leva isso até como uma bandeira de governo, e ele até diz que é o próprio Supremo que impediu ele de governar, e por aí vai. Então, se o Bolsonaro for reeleito, esse ambiente de instabilidade institucional, ele tende, sim, a se agravar, a permanecer como está, continuaremos cobrindo essas tensões, as declarações, mesmo porque há muitas investigações no Supremo contra o próprio presidente Bolsonaro. Agora, se o Lula ganhar, há uma tendência de ter, de certa maneira, uma acomodação. Vamos lembrar que quem absolveu a rigor o Lula, absolveu não, né? Anulou as sentenças, né? As decisões, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, de certa maneira, o Lula, a gente pode dizer que só está no jogo político eleitoral desse ano porque o Supremo assim o quis, né? A partir de uma série de questões, né? Que tem a Vaza Jato, tem várias nuances aí, mas basicamente é isso. Se não fosse o Supremo, o Lula ou estaria inelegível, ou estaria preso, enfim. Então, vejo uma tendência de acomodação, sim, num governo Lula com o Supremo Tribunal Federal, mesmo porque o Lula é muito talhado para política, para diálogo, para conversa. Então, dá para a gente projetar um ambiente um pouco mais calmo, né? Ou talvez muito mais calmo entre os poderes se o Lula for eleito do que um Bolsonaro reeleito. Caio Junqueira, nessa conversa aqui conosco no Item Mais. Caio, obrigada. Já fica aqui o convite para você aparecer mais, viu? Tá devendo aqui umas passagens. Tá bom, Carol. É um prazer sempre, tá? Um abração. Prazer é nosso. Um abraço, Caio. A relação entre executivo, legislativo e judiciário é um dos fatores que determinam o nível de governabilidade do país. A judicialização de temas da gestão federal, por exemplo, pode impor mais ou menos limites aos planos do Palácio do Planalto. Ainda nesse mesmo evento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou com exclusividade hoje à CNN. Ele defendeu a necessidade de diminuir os casos de judicialização aqui no país. Nós julgamos, em 2021, mais de 14 mil processos em colegiado. A Suprema Corte dos Estados Unidos julgou cerca de 70 processos. E o que nós temos que refletir, e esse diálogo é importante entre os poderes, é que se tudo vai parar no Poder Judiciário, é que talvez está faltando exatamente um maior reconhecimento da sociedade nos poderes políticos. No Legislativo, o aumento da influência de deputados e senadores na definição do orçamento federal também tem o potencial de reduzir a autonomia do Poder Executivo para implementar políticas. E a partir do ano que vem, a distribuição de forças no Congresso Nacional passa a refletir um novo cenário. Em 2023, quem quer que esteja ocupando o Palácio do Planalto vai encontrar um Congresso Nacional reestruturado em sua composição, graças às regras da cláusula de barreira, diminuindo o número de partidos com presença na Câmara e no Senado, o que deve alterar a forma como a governabilidade é hoje conduzida. O intuito inicial do estabelecimento da cláusula de desempenho foi diminuir o número de partidos com a finalidade de tornar a construção da coalizão de governo mais barata. Barata no sentido de ter custos mais baixos para o presidente.
Projeção feita por uma consultoria a pedido da Frente Parlamentar do Empreendedorismo revela que o número de partidos com representação na casa deve voltar a patamares parecidos com os de 1986, quando somente 12 legendas atuavam no Legislativo. O cálculo é feito já levando em conta a presença das federações partidárias. Portanto, seriam ao todo 12 blocos. Eu não vou poder ir para todos os lados ao mesmo tempo, sem caracterizar um posicionamento e por que eu estou indo em termos de conteúdo. Eu acredito que esta metodologia que foi aplicada é para isso. Reduzir o número de partidos e os partidos terem mais identidades com o que está dizendo e com a postura política que eles vão ter ao longo do tempo. Na segunda parte desse episódio, falamos sobre os caminhos e os obstáculos para a harmonia entre os poderes e as ferramentas do Executivo para garantir governabilidade. Para isso, conversamos com Wallace Corbo. Ele é doutor em Direito Público pela UERJ e professor da Fundação Getúlio Vargas. Wallace, seja bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é nosso, Wallace. Wallace, há pouco numa conversa com Caio Junqueira, falamos sobre a judicialização da política. Trago novamente esse ponto para nossa conversa e acrescento mais um, a politização do judiciário. O quão inédito e o quão forte esses movimentos se apresentam no atual cenário? Então, esses dois movimentos são movimentos que a gente consegue reconduzir mais ou menos ao início dos anos 2000. Quando a gente fala em judicialização da política, do que a gente está falando? A gente está falando do deslocamento de certas pautas tradicionalmente discutidas no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Executivo, que são levadas para o Poder Judiciário para ele resolver algum problema, em geral, problemas envolvendo a constitucionalidade dessas discussões. Isso é quase que uma consequência do nosso desenho constitucional. A nossa Constituição ela traz uma série de regras sobre o que os poderes podem ou não podem fazer e como eles podem ou não podem fazer. A partir dos anos 2000, que a gente renova o Supremo Tribunal Federal, a gente vem com juízes que já são formados à luz dessa nova Constituição, naturalmente eles se sentem mais confortáveis para discutir esses assuntos políticos que têm parâmetros constitucionais de conduta. Então, nada mais é do que o fato de que juízes são chamados a decidir sobre a constitucionalidade da forma de agir dos poderes políticos representativos. Isso é um pouco diferente dessa ideia de politização da justiça, porque a ideia de politização da justiça é uma certa leitura de que juízes, cada vez mais eles passam a atuar como atores políticos e eles tendem a ser cada vez menos vistos como atores puramente técnicos, que julgam com base na Constituição. O quanto que isso é novo? Isso é novo no sentido de que na nossa história nós não vivemos períodos democráticos longos, períodos de estabilidade institucional longos. Esses fenômenos nós estamos vivenciando mais ou menos pela primeira vez. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece desde o começo do século XX. No Brasil, a gente está vivendo isso nos últimos 20 anos com algum tipo de repercussão maior. Então, nesse sentido, existe uma certa novidade. Agora, a pergunta, e essa pergunta é a pergunta sobre a qual as pessoas se debatem mais, é se é possível, numa democracia com separação dos poderes, evitar esse tipo de fenômeno. Quer dizer, se eu asseguro um poder judiciário independente que tem a função de aplicar a Constituição, é possível evitar que aqueles grupos políticos que perdem no espaço majoritário, que eles levem as suas demandas para o judiciário? É possível evitar que esse judiciário que é procurado, ele se comporte puramente como um agente técnico, como um agente puramente neutro, e não em algum grau passe a adotar as posições parecidas com a política? Talvez isso não seja evitável, mas é preciso que a gente olhe para essa questão pensando nos problemas que ela gera, porque, de fato, a gente está lidando com algo novo, mas é algo novo que pode também, de certa forma, enfraquecer a respeitabilidade do judiciário. Então, essa novidade na nossa história exige também dos juízes que eles, cada dia que decidem mais sobre política, pensem também sobre a repercussão da sua imagem perante a população, porque no dia em que a população confundir um juiz com um deputado, talvez as decisões do Supremo Tribunal Federal elas não sejam mais tão respeitadas quanto elas deveriam ser, e aí sim a gente tem uma receita boa aqui para um fracasso democrático. E aí você traz para a gente então, Wallace, que não é possível evitar esses movimentos, e sim trabalhar com os problemas que podem advir dessas questões. De que forma? Quais são os principais problemas que você aponta para a gente que temos hoje, principalmente quando falamos em governabilidade? Em termos de governabilidade, o que a gente consegue visualizar é que
por exemplo, quem quer que seja o próximo presidente da República ou a próxima presidente da República, vai ter que lidar com um jogo de poderes muito diferente daquele que existia até pelo menos o governo Dilma. Desde o governo Dilma, o segundo governo Dilma, houve uma mudança dos poderes do Congresso, que se ampliaram, né, esses poderes cada vez mais amplos, e uma redução de alguns poderes do Executivo. O que isso faz? O que isso gera? Isso gera um cenário em que o próximo presidente vai enfrentar um poder de veto do poder legislativo muito maior do que se enfrentou até hoje. E mais do que isso, ou paralelamente a isso, isso vai gerar uma dificuldade até de impor a sua agenda e defender sua agenda. Daí que o Poder Judiciário ele pode surgir como um agente de desbloqueio dessa ingovernabilidade. Quer dizer, o Poder Executivo pode buscar junto ao Judiciário, o próximo presidente vai poder nomear 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, ele pode buscar junto ao Judiciário uma forma de desbloquear a política quando o Congresso não queira dialogar com ele. O problema é o cenário inverso. É o cenário em que, eventualmente, esse presidente consegue, pela barganha política, pensando aqui a barganha política lícita, né, que a gente pensa sempre em corrupção, mas vamos pensar fora da caixa da corrupção. Vamos supor que esse próximo presidente consegue angariar forças no Congresso Nacional. Bem, aí a gente pode ter um outro problema, que é o problema em que o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário em geral vira um agente que bloqueia as pautas democráticas. Então, essa discussão sobre judicialização da política, ela é especialmente preocupante se o Supremo Tribunal Federal ele vai além de exercer as suas funções de proteger minorias, de proteger direitos fundamentais, e acaba dificultando que pautas majoritárias, que já são difíceis hoje em dia, por conta dessas mudanças, que essas pautas sejam ainda mais difíceis de serem validadas. Então, em termos de governabilidade, o Supremo Tribunal Federal para o próximo presidente vai ser central, seja para desbloquear pautas que ele não consiga mais conduzir por conta da perda de poder, seja para eventualmente bloquear pautas que eventualmente ele consiga efetivamente avançar e que encontrem resistência nesse novo Supremo, nesse Supremo em transformação. De certa maneira, Wallace, evitar que haja o protagonismo de um poder em detrimento da harmonia entre os poderes, correto? Exatamente, quer dizer, é claro que a ideia de harmonia entre os poderes, ela é sempre mais fácil de enunciar, de falar, do que de perceber. Os poderes, eles sempre vão, em algum grau, disputar um pouquinho de protagonismo, assim, é inevitável que o Congresso Nacional ele atue mais quando o presidente atua menos, o presidente atue mais quando o Congresso atua menos e o Judiciário atue mais quando os outros dois atuem menos. Em algum grau sempre vai haver pequenos desequilíbrios. O problema é quando, de fato, qualquer um desses poderes entende que ele, e só ele, é capaz de dar voz à população, porque aí, nesse caso, a gente pode começar a ver medidas que eventualmente não são representativas da população, a gente pode começar a ver decisões equivocadas, e se um poder acha que ele, acima de todos, pode dizer o que é correto, aí a gente pode ter um problema democrático e aí a gente pode não ter mais as medidas para corrigir esses erros. Então, buscar essa harmonia sabendo que as disputas fazem parte da política democrática e da política majoritária do nosso dia a dia. Wallace, teremos renovação do Congresso nessas eleições, além da definição do novo presidente, seja ele eleito ou reeleito. E esse presidente poderá indicar 2 ministros do Supremo, como você bem lembrou há pouco. Da sua avaliação, qual seria o maior desafio desse nome que vencerá a disputa em outubro, quando falamos em governabilidade? O grande desafio vai ser restabelecer um poder que o presidente da República sempre teve no Brasil de pautar a agenda política da nossa democracia para o futuro. Por quê? Porque até mais ou menos 2015, 16, 17, o presidente tinha muito poder, um poder relevante, tanto em termos de orçamento, ele conseguia determinar a liberação ou não de verbas, então isso dava poder de barganha para ele junto a todos os outros agentes políticos, quanto poder de agenda. O presidente conseguia pautar o que o Congresso decidia ou deixava de decidir. Esses poderes, se não sumiram e não sumiram, eles foram muito reduzidos. Então, quem quer que seja o próximo presidente vai ter uma dificuldade de liderar uma agenda política que conduza o Brasil num sentido de democracia, num sentido futuro, num sentido de qualquer projeto de governo que seja apresentado. A tendência no Congresso, pelo desenho constitucional atual, não é de uma renovação profunda, então, em algum grau, os poderes políticos do Congresso tendem a se manter, ainda que haja algum tipo de variação, e tende a haver
em todas as eleições, mas esse presidente vai ter que lidar com esse Congresso muito mais forte e esse presidente vai ter que lidar com o Supremo Tribunal Federal, que também se percebe como um agente político poderoso. Então, talvez o grande desafio vai ser encontrar essa harmonia, essa paz entre os poderes, essa harmonia entre os poderes que permita que cada um exerça suas funções, que cada um controle um ao outro, mas num sentido de avançar, de avançar para um projeto político que seja o projeto vencedor nas eleições majoritárias. Wallace, sempre muito bom falar com você. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Prazer é meu, sempre estou à disposição. Até uma próxima. E assim encerramos o Item Mais de hoje, de olho, claro, também nos desafios dos eleitos, agora em outubro. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudney. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.